Olá pessoal, aqui é o professor Thiago e nesse vídeo serão apresentados os conceitos de fugacidade e atividade no contexto do estudo de gases. A fugacidade F é um parâmetro termodinâmico que substitui a pressão ou a pressão parcial em equações da termodinâmica para expressar desvios da idealidade. Então, sempre que a gente falar de fugacidade, a gente está se referindo a um desvio da idealidade, a não ser quando a gente considera o coeficiente de fugacidade, que será visto logo a seguir, e como igual a 1. Então, vejamos aqui, por exemplo, a equação do potencial químico para um gás ideal. Tem-se que μ é igual a μ grau mais RT ln de P sobre P grau, sendo μ o potencial químico do gás na pressão P e μ grau o potencial químico do gás na pressão P grau, que é a pressão padrão de um bar. Os gases perfeitos seguem essa equação em toda a faixa de pressão, enquanto que os gases reais seguem essa equação em pressões baixas. Podemos obter uma equação geral para o potencial químico de um gás não ideal simplesmente substituindo a pressão pela fugacidade. Então, a fugacidade é definida de tal forma que essa equação seja exata para gases não ideais. Então, é um artifício utilizado para se descrever gases não ideais com uma equação muito semelhante à equação de gases reais, ideais, melhor dizendo, né? E o termo fugacidade está relacionado à tendência de escape ou de migração de um gás de regiões de maior pressão para regiões de menor pressão. Podemos dizer que quanto maior for a pressão, maior será a fugacidade do gás. Isso pode ser demonstrado num esquema como mostrado aqui no lado. Imaginemos um compartimento dividido no meio, onde tem um gás, o mesmo gás, representado aqui pela cor azul, em duas pressões diferentes, P1 e P2, sendo P1 maior que P2. Consideremos também que há uma abertura entre os compartimentos. Sabemos que haverá um fluxo de gás, um fluxo de matéria, da região de maior pressão para a região de menor pressão, como mostrado aqui. Pode-se dizer, portanto, que quanto maior for a fugacidade, maior é a tendência de escape ou de migração do gás para uma região de menor pressão. Portanto, é interessante se obter uma relação entre fugacidade e pressão. Isso é obtido segundo a seguinte equação. Podemos escrever que a fugacidade é igual a um coeficiente de fugacidade que multiplica a pressão. Para gases ideais, esse coeficiente será igual a 1. Portanto, podemos reescrever a equação do potencial químico para gases não ideais como segue. A equação da esquerda foi vista ainda há pouco, e a equação aqui da direita, substituindo F por γF, coeficiente de fugacidade, vezes P. Essas equações podem ser ainda simplificadas adicionando-se o conceito de atividade, que a gente representa por A. E o conceito de atividade será definido aqui, ou é definido, melhor dizendo, como a razão entre a fugacidade e a pressão padrão, que é a mesma coisa que o produto do coeficiente de fugacidade vezes a pressão dividido pela pressão padrão. Adicionando o conceito de atividade, a equação fica muito simples, como mostrado aqui. O potencial químico do gás vai ser igual ao potencial químico dele na condição padrão, mais RT ln de A. Assim como foi dito para a fugacidade, a atividade é um parâmetro termodinâmico utilizado para expressar os desvios da idealidade. Entretanto, a atividade tem uma vantagem, que é o fato de ser uma grandeza adimensional, enquanto que a fugacidade tem a unidade de pressão. Geralmente utiliza-se a pressão de um bar. Alguns livros, inclusive, definem a fugacidade como tendo a pressão de um bar. Isso faz com que a atividade seja um parâmetro muito mais versátil, pois ele pode descrever o potencial químico de uma substância em qualquer estado físico, seja no estado gasoso, no estado líquido ou no estado sólido. Isso faz com que a gente utilize a atividade para expressar o potencial químico de substâncias em solução, por exemplo, como será visto anteriormente, no próximo vídeo. Okay? O termo atividade tem origem semelhante ao termo fugacidade.
Então a gente pode dizer que quanto maior a atividade da substância, maior é a tendência dela a migrar para uma região de menor pressão ou concentração. Esse conceito será mais explorado, melhor desenvolvido, no outro vídeo que tratará de potencial químico. A gente vai ver que o termo potencial químico tem a ver também com essa tendência de migração. E um detalhe histórico interessante é que o conceito de atividade e fugacidade foram desenvolvidos pelo químico americano Lewis, o mesmo dos ácidos de Lewis e, enfim, das estruturas, a estrutura de Lewis, que desenvolveu esse conceito de atividade. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e fique ligado nas novidades.